Esta mulher por nome Lídia, aqui está dizendo, queridos, que ela já era uma serva de Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo quis lhe tocar profundamente. Observe que aqui fala que o Espírito Santo lhe abriu o coração para que ela ouvisse atentamente o que Paulo dizia. O Espírito Santo marcou um encontro com aquela mulher. E se utilizando de Paulo, ele pôs na boca de Paulo as palavras que ele queria dizer a Lídia. O que levou a Lídia até algo profundo com Deus? Ela já o servia, ela já tinha uma vida com Deus, ela já tinha uma relação com Deus, uma comunhão, mas o Espírito Santo aquela noite preparou uma ocasião especial para falar com a Lídia, não é? E o Espírito Santo, se utilizando de Paulo, falou diretamente com Lídia, de uma maneira especial, o que levou Lídia ao convertimento, a ter uma decisão mais profunda com Deus. E aqui no versículo 15 diz: depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha só, que coisa maravilhosa Deus fez naquela noite na vida de Lídia. Ela recebeu uma unção profunda do Espírito Santo, ela se converteu, teve toda a sua família convertida e foi logo sendo usada por Deus para hospedar aqueles apóstolos, aqueles discípulos na sua casa, né? Ela ficou tão cheia de Deus, foi tão profundo que Deus fez na vida dela e da sua família, que ela foi logo convidando os discípulos a entrar na sua casa, né? Pedindo a Deus, quando ela disse aqui no versículo 15, depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor. Ela dizendo: olhem para mim, se vocês acham que agora eu sou realmente uma serva de Deus, que realmente eu sou fiel a Deus, pois então me dei o privilégio de começar a fazer algo para Deus. E ela ficou tão feliz, ficou tão cheia do Espírito Santo, que já quis levar para sua casa aqueles servos do Senhor, reconhecendo que Deus estava neles, que Deus habitava na vida deles. Porque ela dizia: se vocês acham que eu tenho condições espirituais, se vocês acham que Deus habita na minha vida, então venham se hospedar, venham passar uns dias na minha casa, né? E eles foram. Por quê? Porque Deus tinha plano naquela cidade de alcançar vidas, de alcançar almas. E ele poderia muito bem ir lá, queridos, e fazer o que ele queria, alcançando aquelas almas sem a ajuda dos discípulos. Mas a vontade de Deus era usar os discípulos, era usar aqueles homens que Deus estava fazendo a sua obra através deles, né? Para você ver o quanto Deus precisa de nós no seu trabalho. Ele precisa de nós para que nós façamos a sua obra na face desta terra. Ele quer fazer isto através de nós, queridos. Ele quer nos dar este privilégio que ele deu a Lídia. A Lídia, quando se viu cheia do Espírito Santo, quando ela se viu transformada pelo Espírito Santo, lhe bateu imediatamente o desejo de trabalhar para Deus, de fazer alguma coisa para Deus. E foi logo se oferecendo e convidando aqueles homens para ir para a casa dela. Por quê? Porque ela queria passar mais tempo com Deus, ela queria ter mais intimidade com Deus, mais familiaridade com Deus, com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Ela já foi logo sentindo o desejo de se envolver na obra de Deus. Isto é o Espírito Santo convertendo e chamando e nos incluindo na sua obra.
Vamos ler os versículos de 16 ao 18, que diz assim. O 16 ao 18 diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Veja só, queridos, que coisa tremenda, que coisa sobrenatural. Aquele que tem o Espírito Santo é espiritual e entende as coisas do Espírito, como nos diz a palavra de Deus, que os espirituais entendem as coisas do Espírito e domina as coisas do Espírito. Paulo, quando eles chegaram ali, queridos, já tinha prontamente uma pessoa possuída de espíritos maus para perseguir a obra do Senhor. E como o inimigo sabe, conhece o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, ele sabe quando Deus está usando uma pessoa. Ele já sabia que aqueles homens estavam ali sendo mandados por Deus, enviados por Deus para fazer obra naquele lugar. E aquele espírito ia falando através daquela moça. Aquele demônio ia falando através daquela moça: olha, esses homens aqui são servos do Deus Altíssimo, eles estão aqui para pregar o Evangelho. Outra pessoa, queridos, que não conhecessem o espiritual ia dizer que aquela mulher estava sendo usada por Deus, porque ela estava falando exatamente o que Deus estava fazendo. E logo dizer: esta mulher é profetisa de Deus, ela é profeta, né? Ela está sendo usada por Deus, porque ela está falando exatamente aquilo que nós estamos fazendo neste lugar. Mas Paulo sabia que aquilo é um espírito de engano, um espírito de adivinhação, não provinha de Deus. Ele tinha discernimento que aquela mulher não era profetisa, ela era adivinha. Ela não estava sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, estava sendo usada por espíritos das trevas. Ele logo discerniu aquilo, tinha tudo para ele achar que aquilo era de Deus, mas não era. Ele sabia, dia por dia, aquela mulher fazendo aquilo, perturbando. Tanto é que Paulo se perturbou com aquilo, expulsou aquele demônio. Por quê? Porque Paulo sabia que aquilo provinha das trevas. E aquele demônio estava perturbando Paulo para que Paulo tomasse uma atitude. Porque aquele demônio sabia que se Paulo tomasse uma atitude, ele ia ter razão para perseguir ainda mais a vida de Paulo. Este ensino nós vamos ver no próximo culto, com fé em Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos proporcione mais essa oportunidade. Muita gente sabe o que foi que aconteceu com Paulo depois daquele feito, depois daquela atitude que ele teve a respeito daquela moça, né? O inimigo, querido, ele nos conhece e ele nos perturba de perto, não só no material como no espiritual. Nós temos que estar completamente unidos com Deus, nós temos que estar completamente unidos com Jesus, cheio do seu Espírito Santo, para que nós tenhamos poder, queridos, espirituais contra as trevas, contra tudo aquilo que provém do mal, seja enfermidade, seja opressão, seja lá o que for. Nós temos que estar munidos, cheios, armados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, para que nós possamos estar capacitados por Deus para fazer a sua obra. A obra de Deus não é natural, ela é sobrenatural, queridos. E é esta obra que o Espírito Santo quer fazer através de nós. O Espírito Santo tem necessidade de fazer esta obra sobre a face da terra, mas para isso ele quer usar a mim e a você. Por isso ele está nos convocando para que nós entremos nesta batalha,
Entremos neste exército que Deus está preparando nestes últimos dias. O versículo 18 diz: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha que imenso poder havia na vida de Paulo. Que imenso poder havia na vida, de maneira tão grandiosa. O Espírito Santo usava a vida de Paulo. Que aquele aqui não diz que o Espírito resistiu, não diz que o Espírito ficou, não. Imediatamente aquele demônio saiu. Porque o Espírito de Deus, queridos, nos dá poder sobre as trevas, sobre as hostes do inimigo, sobre toda e qualquer artimanha do inimigo, qualquer manipulação, qualquer arranjamento do inimigo. O Espírito Santo quer colocar por terra, libertando almas, trazendo almas ao conhecimento da palavra, trazendo almas ao arrependimento, à liberdade, preparando almas para a salvação. Queridos, o que Deus tem para fazer na face desta terra é o mesmo que o próprio Jesus fez quando ele esteve aqui. É o mesmo que os discípulos fizeram. É o mesmo que os apóstolos fizeram. Agora é a nossa vez. O Espírito Santo precisa usar da mesma maneira que ele usou a Jesus, usou os apóstolos, ele precisa nos usar, munidos de poder espiritual, para que nós possamos lançar por terra, desbancar as obras das trevas na face dessa terra. Se entregue para Deus, querido, se entregue profundamente a Jesus, se entregue ao Espírito Santo de Deus, que ele vai nos moldar, nos preparar e nos capacitar para fazermos esta grande obra para ele. Levar sobre a face da terra, disseminar sobre a face da terra o grande avivamento espiritual para estes últimos dias. Glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. Entre nessa batalha, entre neste grande exército que o Senhor quer lhe usar profundamente. Se você encontrar destes vídeos, queridos, estes vídeos eles ficam divididos em duas partes. Se você achar a primeira, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira, e às vezes até a primeira, a segunda e a terceira. Nosso material é frágil, queridos. Estamos iniciando esta obra, iniciando este ministério, mas o Senhor está conosco. E se Ele está, queridos, Ele vai nos dar pouco a pouco tudo aquilo que for necessário, toda arma espiritual, material, queridos, física, tudo que for necessário para nós continuarmos fazendo esta obra para Ele, o Senhor vai nos dar. Agora, querido, nós estamos precisando de inscritos, porque o Senhor nos mandou que nós fizéssemos este culto ao vivo, mas para isso nós precisamos, o YouTube requer, é uma política do YouTube que nós tenhamos pelo menos 50 inscritos. Se você encontrou destes vídeos e sentir no seu coração, se você for tocado pelo Espírito Santo de Deus, se inscreva neste canal, para que nós possamos ter condições de fazer as lives, porque o Senhor nos mandou que fizéssemos deste jeito. Se você quiser colaborar conosco, querido, entrando para esta grande obra, se una a nós, se inscrevendo, orando, buscando, participando, passando, compartilhando com outras pessoas. Entre neste trabalho, entre nesta obra, dedique o seu coração, a sua vida à obra do Senhor. Se você sentir de Deus, nos ajude da maneira que você puder. Entre neste grande exército e faça esta obra para o Senhor. Se você sentir de Deus, se inscreva, compartilhe, vamos levar adiante. Glória a Deus e aleluia. Queridos, vamos orar, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade,
agradecendo a Deus por mais esta palavra. Que coisa maravilhosa. Que o Espírito Santo nos leve ao profundo entendimento de que a sua obra, querido, é poderosa. E Ele está chamando a mim e a você para nós fazermos isto para Ele. Glória a Deus e aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Pai querido, muito obrigada por mais esta oportunidade. Meu Pai, obrigada por mais esta palavra, meu Pai querido, que coisa maravilhosa, ó Pai. Estamos aqui, meu Pai, queremos nos entregar a Ti, queremos nos entregar cada dia mais de todo o coração, de toda a alma, de todo espírito, meu Pai, para que Tu possa nos usar segundo a Tua vontade. Pai Santo, nós não somos nada, não somos ninguém. Meu Pai, nós somos meros pecadores, meu Pai. Ó Deus Santo, mas Tu tens o poder, meu Pai querido, de nos transformar. Tu sabe, meu Pai querido, da nossa condição pecaminosa, dada ao pecado. Ó Pai Santo, mas o Teu amor, meu Pai querido, que fez com que Tu entregasse o Teu Filho na cruz do Calvário, derramando a Sua última gota de sangue por nós, meu Pai. Tu tens toda a condição, meu Pai, de nos tomar nas Tuas mãos e nos limpar e nos purificar, meu Pai querido, e nos tornar uma só imagem contigo. Ó Pai Santo, Tu nos ama. Tu queres nos levar de volta para Ti, Papai Santo, para isto. Oh, meu Pai querido, Tu não poupas, Senhor amado, nenhum sacrifício, ó Deus Santo. Tu faz tudo, ó Deus, para que nós possamos nos voltar para Ti. Tu nos ama, ó Pai. Ó Pai Santo, nós queremos recompensar. Dificilmente podemos recompensar o Teu amor por nós, ó Pai. Mas nós queremos nos entregar, meu Pai querido, inteiramente, que não seja apenas eu, meu Pai, mas que muitas pessoas, meu Pai, muitos tenham este mesmo interesse, meu Pai querido. Por isso eu estou falando nós, meu Pai. Ó Pai Santo, nos molda, nos transforma, que a Tua palavra, meu Pai querido, nos transborde, meu Pai, nos limpando de dentro para fora, corpo, alma e espírito, meu Pai querido, e assim nos torna, meu Pai, um contigo. E assim, Senhor, não só trabalha nas nossas vidas, assim como Tu fizeste na vida de Lídia, mas vai nos usando segundo a Tua vontade para trabalhar para Ti nesta terra. Jesus querido, Jesus amado e santo, não temos palavras para agradecer, Jesus. Como Tu és maravilhoso e de que maneira Tu queres agir nas nossas vidas, nos proporcionando que o Teu poder habite em nós, assim como habitou em Ti quando Tu estiveste na face desta terra, assim como habitou na vida dos apóstolos. Oh Jesus querido, Tu estás nos convidando para entrarmos no Teu sobrenatural, para entrarmos no Teu reino e sermos cheios do Teu Espírito Santo, assim como Tu foste. Ó Espírito Santo de Deus, leva a nossa oração ao Pai, traz todo o agir do Pai até as nossas vidas. Ó Espírito Santo, muito obrigado pela Tua palavra, que essa palavra nos encha e habite em nós ricamente o tempo que nós estivermos nesta terra, que esta palavra nós possamos usar para alcançar outras vidas. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Muito obrigada por este culto, por esta oportunidade. Nós pedimos e agradecemos. Espírito Santo, nos guarda de todo mal. Espírito Santo, toma nossas vidas, nos livra de todo o pecado, nos lava de todo o pecado, de todo desejo pecaminoso. Espírito Santo, que nos separa do Pai. Espírito Santo, é assim, fica conosco, nos abençoe, nos guarda de todo mal, nos cura e nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos, Espírito Santo, para as nossas vidas, material e espiritual. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Queridos, queremos agradecer mais uma vez a cada um. Se você encontrar destes vídeos, queridos, nos ajude com a sua oração, com a sua inscrição. Aleluia, queridos. E assim, compartilhe, se Deus tocar no seu coração, entre para este trabalho, entre para esta obra, queridos, e colabore conosco em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia.